falar 10 pontos. Então a gente vai ser meio breve, porque depois o pessoal do Canaã vai ministrar ainda com a gente. O Luiz vai ter uma palavra de 5 minutos. E o Canaã vai terminar o culto hoje com adoração. Amém, queridos? Então, assim, primeira coisa, o que é igreja? A gente precisa deixar uma coisa muito clara, parece alguma coisa óbvia, mas nem sempre é tão óbvio assim o que é igreja. Se eu perguntasse assim, de bate-pronto para vocês, o que é igreja? Você ia falar assim, a igreja é isso aqui, Assembleia de Deus, Igreja Batista e assim por diante. Primeira coisa, isso não é igreja, isso é uma denominação. É uma forma legal de nós abrirmos as empresas para que a gente possa estar atuando legalmente no país. Isso cada país tem sua lei. Igreja quer dizer eclésia. Eclésia quer dizer reunião de cristãos. Então a igreja, ela é, meu querido, a reunião que dá 3 pessoas na sua casa, se for prestar um culto, for ter um tempo de oração, é a igreja reunida. Isso é igreja. Primeira coisa, eu quero deixar claro para você entender o que é igreja. E aí eu quero falar 10 pontos de uma forma bem objetiva e rápida hoje aqui. A gente vai mais ler do que... Vamos lá, Marcel, passa o primeiro slide, por gentileza. A igreja é a única instituição que o nosso Senhor prometeu edificar, construir e abençoar. Estou na frente? Estou muito na frente? Está atrapalhando lá o slide, gente? Não? Um pouquinho? Aí, então. A gente dá um jeitinho. Abram correndo aí na sua Bíblia, Mateus 16, 18. A gente vai ter esse exercício hoje aqui. Mateus 16, 18. Diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que Pedro quer dizer pedra, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é uma palavra, uma profecia, uma promessa para a tua vida. Primeiro que Jesus está falando que ia abençoar e edificar. Edificarei, quer dizer, construirei sobre um homem que na rocha. Pedro é um homem. Agora o grande detalhe desse versículo é que você é a igreja sendo edificada e construída por Deus, e que o inferno não vai prevalecer contra a tua vida. As portas do inferno não prevalecerão contra você. Posso ouvir um amém? Amém. Primeira coisa, as suas lutas, aquilo que você tem vivido. Se você é igreja, se você um dia entregou sua vida, seu coração a Jesus, você é igreja. Você é filho de Deus, é igreja. Saiba, Levi, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. É o Reinaldo que está falando isso? Não, é Jesus que falou isso. Amém. Amém. Ele vai tentar bater de encontro à tua vida, mas não vai prevalecer. Você pode até cair, mas Deus vai te levantar, porque você é igreja. Profecia e promessa para você, igreja é a única instituição que o nosso Senhor prometeu edificar e abençoar. 2. Pode mudar, Marcel. A igreja é o lugar de reunião dos verdadeiros adoradores. É linda aquela passagem da mulher samaritana, né? Que Jesus fala assim, que Ele está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nesta manhã nós estamos aqui reunidos no lugar certo, dos verdadeiros adoradores. Vamos abrir Filipenses 3:3. Está na Bíblia, viu, gente? Sei que a gente não lê muito Filipenses, mas vai ter outros aí. Vai ter Tito, vai ter... Hoje eu estou mais dando uma aula de escola bíblica, que nós temos às 9 horas da manhã, né? Quase uma aula, filho. Professor Reinaldo. Com certeza temos um professor formado aí, muito superior ao professor Reinaldo, às 9 horas da manhã, todo domingo. Porque nós é que somos a circuncisão.
nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. O que está querendo dizer aqui? Nós que adoramos, nós igreja, nós é que adoramos, nós temos essa honra, o privilégio de sermos adoradores. E onde reúne os adoradores são aqueles que realmente têm uma relação íntima com o Pai, íntima com Jesus, íntima, somos nós a igreja. Então a igreja é o lugar de reunião. Nós, é a reunião dos adoradores. Nós somos os adoradores de Deus. Amém, queridos? A igreja. Você faz parte disso. Você é a igreja do Senhor. Amém. Ponto 3. A igreja é a assembleia mais preciosa sobre a terra, uma vez que Cristo a adquiriu com seu próprio sangue. Tenho falado a algumas pessoas ultimamente que hoje o grande mal, queridos, o grande mal, onde o diabo se você pegar a história, você vai ver que há fases onde o diabo se apega em alguns detalhes. Tinha época que ele se apegava a problemas sexuais, tinha época que ele pegava em problemas emocionais, e nesses dias ele tem pego exatamente, roubado, porque o tempo vai passando, os valores parece que vão mudando algumas coisas, mas ele tem ido na alma e tem mostrado que cada um de nós não valemos nada. Nós não nos sentimos apropriados para estarmos aqui. É esse o sentimento que ele joga e despeja sobre cada um de nós. Queridos, cada um de nós aqui temos os nossos problemas e os nossos pecados. A Bíblia diz que a salvação, ela é de graça, pela fé sois salvos. Pela graça sois salvos, pela fé. Sabe o que quer dizer isso? Que não adianta você ter obras. E quando a gente fala de obras, eu não estou falando de caridade, estou falando de obras de atitude. Quer dizer, eu sou salvo por quê? Porque hoje eu acordei cedo, porque hoje eu saí de casa com meu dízimo no bolso, eu saí de casa hoje porque eu não pequei, eu saí de casa e vim para a igreja, então eu sou salvo porque as minhas atitudes, esse mês eu não pequei nada, eu sou um santão. Mentira. Cada um de nós somos humanos e pecadores. Se fosse pelas suas atitudes, nenhum de nós, muito menos pastores, bispos, apóstolos, querubins, agora tem pastor rei, né? Sei lá, tem uns negócios agora hoje em dia, não teríamos condições de estarmos aqui. Você sabe uma coisa? Jesus é que pagou por você a dívida que você tinha com Deus. Ele rasgou a cédula. É Ele. E aí Ele fala assim: vai, não peques mais, lute até o último dia da sua vida para não errar, mas não vai ser por isso que você vai ser salvo. Você vai ser salvo porque você me ama, porque você me aceitou, porque você me confessou, porque você quis que eu fosse o Senhor da sua vida. É isso. E Ele pagou com o seu próprio sangue. É isso que a gente vai ler agora, Atos 20, 28. Abre aí. Se alguém quiser ler com uma voz de trovão assim, pode ser uma voz não um relâmpago assim, não precisa ser tão trovão assim não, mas se alguém quiser ler, por favor. Atos 20, 28, Atos 20, 28. Quem quer ler? Não briguem. Não, eu não vou ler, senão alguém tem que ler, né? Hã? Então leia, fica de pé, isso, aí. De pé não, né, pastor? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo nos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, e Ele resgatou com o seu próprio sangue. Não foi o sangue do Reinaldo, não foi meu sangue. Às vezes a gente dá até o sangue, né? A gente corta o dedo na obra, a gente faz, mas meu sangue não vale nada, nada. Jesus sim comprou e adquiriu a igreja com o seu próprio sangue. 1 Coríntios 6, 19. Diz assim, eu leio, mas o próximo aí já pode ficar preparado, hein? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós,
o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você não é de você mesmo, você foi comprado. Quando você é comprado, você não pertence mais a você, você foi comprado. Jesus nos resgatou, nos comprou com seu sangue. Então, você não faz parte mais de você, você não pertence mais a você. Amém, querido? Amém. Efésios 5:25, lê você. Na sequência, hein? Efésios 5:25. Maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim mesmo ele se entregou, ele morreu pela igreja, por cada um de vocês. É a morte do Senhor Jesus, é o que vale na nossa vida, é o que nos dá legalidade, legitimidade nos céus, amém, queridos? Amém. Colossenses 1:20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Amém. É o sangue derramado que valoriza, que dá valor à igreja, que mostra a igreja, vocês não pertencem mais a vocês, agora é uma entidade minha, eu paguei pelo meu sangue, e eu tenho cuidado de vocês, eu tenho esse interesse pela tua vida, não é porque agora você que quer, não, é eu que quero. Você não veio aqui hoje porque você quis sair de casa com a pretensão de vir, foi Deus que te chamou aqui de uma forma ou de outra. Porque Ele resgatou, você tem preço, você valeu alguma coisa, foi a morte do Cordeiro Jesus. Amém. Amém, queridos? 1 Pedro 1,18, na velocidade da Cláudia. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Que diz, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata e ouro, foi pelo sangue do Cordeiro que você foi comprado. Ou acredita ou não acredita, ou você crê ou não crê. Essa é a verdade da palavra de Deus. Nós só estamos aqui como igreja porque Cristo, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e derramou seu sangue como preço do pagamento da dívida que nós tínhamos com Deus. Amém? E para terminar, Apocalipse 1:5, o 3, né? Para acabar o 3. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Amém. Amém, queridos? Amém. Por meio do seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Glória a Deus. E com isso o diabo não pode, viu? Quando ele olha para você, você pode ser humano, às vezes chega e falha, culpa, que a gente se culpa. Mas quando ele olha o sangue de Cristo nas nossas vestes, ele não pode fazer mais nada. Você não pertence a Ele, você pertence a Jesus. Amém. 4. A igreja é a expressão terrena da realidade celestial. Mateus 6,10. Vamos ler Mateus 6,10. Hoje eu vou pregar menos e falar mais, né? E ler mais. Acho que tem, de vez em quando a gente tem que ter pregações assim, né? Mateus 6,10. A igreja é a expressão terrena da realidade celestial, não é isso? Então vamos lá. Quem vai ler? Esse é fácil, gente. Vamos lá. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A realidade, essa relação entre céu e terra é a igreja que representa aqui na terra a realidade celestial. Existe uma relação agora entre céus e terra, através da igreja, da palavra da igreja, da oração da igreja. Nós trazemos a realidade espiritual para esse lugar chamado terra. A igreja é a expressão aqui na terra do que acontece no céu. Amém, queridos? Amém. Você faz parte disso, é um privilégio de poucos. Vamos lá, Mateus 18. Essa realidade agora vocês vão ficar muito mais clara.
Em verdade vos digo que tudo que ligardes aonde? Na terra. Será ligado aonde? E tudo que desligares da terra será desligado nos céus. Essa integração céu e terra tem a ver com a igreja e passa pela igreja. Você faz parte disso, da relação entre céu e terra. Deus e homens, a igreja aqui é a expressão lá de cima, aqui na terra é através de você, da igreja. 5. A igreja por fim triunfará. Quando eu estou falando de igreja, gente, estou falando de você, viu? Quando eu estou falando da palavra igreja, eu estou falando, você pode se colocar aí. Quando eu estou falando, quando você lê igreja, você é a igreja. Amém. Você consegue entender isso? Aí olha para mim só um pouquinho aqui, queridos. Você acha que Deus não está se importando com você? Se você faz parte de Deus, de Jesus, Ele é o corpo de Cristo. Você exatamente é o corpo de Cristo aqui na terra. A ligação com o Filho dele, teve um preço, a morte do Filho dele. Você acha que Ele não vai se importar com você? Amém. Você acha que Ele não vai se importar com a sua vida, com as suas atitudes, mesmo sendo elas feitas por você? Às vezes a gente fala que é o diabo. Não, muitas coisas somos nós que fazemos. Nós temos o livre-arbítrio. Nós é que optamos. E nós pagamos por essa opção. Nem sempre é o diabo. Mas você é a igreja do Senhor. E você vai triunfar, se já não está triunfando. Amém, Jesus. Tanto no âmbito universal como no âmbito local. Nós já lemos Mateus 16, 18, nós vamos ler de novo. Que diz assim: também vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sinal de triunfo, de vitória. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que é você e eu. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Filipenses 1,6. Cansou o dedo aí, não, meu? Não, né? Então tá bom. Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, aquele que começou a boa obra sobre a tua vida vai completar. Nem que a gente passe por alguns transtornos, algumas coisas na nossa vida, mas aquele que começou a boa obra vai continuar até o fim. Você não está em segundo plano na vida de Deus. Você não está sendo rejeitada por Deus. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, e Deus vai lhe dar o que Ele lhe prometeu, o triunfo, tanto nessa vida presente quanto no futuro. Você vai triunfar. Nós somos a igreja do Senhor. Não podemos deixar o diabo falar o contrário. Muitas vezes a gente não se sente por causa dos nossos próprios erros. A gente não se sente igreja. Mas é só você se arrepender. Todo mundo aqui é pecador, todo mundo aqui é falho. E nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro, a noiva do Senhor Jesus, que é o noivo. Nós nascemos, quando nós nascemos para Jesus, nós nascemos para triunfar. Amém, Jesus. E aquele que começou a boa obra, mesmo que você passe por vários desertos na sua vida, Ele vai dar continuidade àquilo que Ele começou, porque nós somos peças fundamentais na obra de Deus. E mesmo assim, nós temos o que sobre nós? O preço do sangue, da morte do Cordeiro sobre as nossas vidas. Mesmo que você não vale, nós não valemos nada. Você não vale isso, eu não valho isso. Mas Ele morreu por mim. Amém. Agora eu tenho valor. Amém. Pelo sangue do Cordeiro. Porque por mim mesmo eu não tenho valor nenhum. Eu não conseguiria chegar a lugar nenhum pelo meu sangue, pela minha vida, pela minha luta. Mas Ele falou assim: eu morri por você já. Aleluia. Eu já morri por você. Esse foi o sacrifício que você tinha que fazer na sua vida. Era aceitar o sacrifício de Jesus. E aí você vai triunfar, tanto local quanto para sempre. 6. Fala a verdade, quando eu falei 10, o pessoal falou: de 10 pontos, pastor, você vai ficar aqui até 2 horas da tarde, né? Estou indo rápido, né, meu querido? Fala a verdade. A igreja é a esfera de comunhão espiritual. É aqui a comunhão espiritual, é a esfera da comunhão espiritual.
E vamos ler lá em Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. Leia aí, Leia, por favor. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém. E o 22? Leu o 22? Não, você leu o 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Sim, mas esse versículo aqui é tão importante. A primeira coisa, quando a gente não está em comunhão com Deus, a gente abandona a comunhão da igreja. Primeira coisa. E eu tenho uma visão sobre isso. A pessoa é uma fuga, e as pessoas falam assim: eu não quero mais conviver com essas pessoas aqui. E vai embora, e perde a comunhão. É onde o Senhor ordena a bênção. Nós lemos no começo do culto hoje. É na reunião dos irmãos, na comunhão da igreja. É onde é a esfera de comunhão espiritual entre nós e com o Senhor. É aqui, gente, é aqui o lugar correto. É aqui, né, é nessa esfera que acontece a comunhão espiritual entre uns e outros, e a comunhão com Deus. E por isso tem muitos que afastam a comunhão, que não foi lida aí. É por causa disso que muitos preferem deixar as congregações para afastar dessa comunhão, porque o pecado lhe traz isso como uma coisa muito séria, e as pessoas não conseguem administrar. Quando você comete alguma coisa, algum problema, e sai culpando a igreja, o problema são as pessoas. E se formos analisar uma por uma, é a própria pessoa que está com o problema, não é a igreja que está com o problema. Pode até a igreja ter alguns problemas que você não se encaixa ali, tudo bem, isso é uma outra história. Mas quando a gente às vezes erra, a gente fala, sai dando tiro, culpando as pessoas, sendo que o problema está em nós mesmos. Está na hora da gente se arrepender. Quantas coisas a gente já fez nesse sentido? Hoje é o dia para você se arrepender e falar assim: Deus, eu estou pronto aqui para novamente ter a comunhão da igreja, ter a comunhão espiritual com o Senhor. Amém. 1 João 3. Depois do meu coração que a gente vai ler tudo que tem de versículo hoje, viu, gente? É um exercício que a gente tem que fazer sempre. 1 João 1:3. Quem quer ler agora? Pode ler, pode ler. Quem quer ler? Vai. Demora? Pode ler. Sei que você está pronto para ler, né? Então lê. Que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Primeiro conosco, com o Pai e com o seu Filho Jesus. Amém, Jesus. Se você não tiver comunhão com os outros, o que a Bíblia fala? Você fala que ama a Deus e não ama o seu irmão? Você é mentiroso. Não tem parte com Deus. Temos que ter comunhão uns com os outros. A igreja é a esfera da comunhão espiritual. 6 e 7 do mesmo 1 João. E se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tem que ter essa relação aqui. A igreja é isso, viu, gente? A igreja é isso. Vocês estão entendendo o que Deus está falando nessa manhã, gente? Amém. 7. A igreja é quem proclama e protege a verdade divina. 1 Timóteo. Tiraram da Bíblia, Timóteo. Então está aqui, achei. 1 Timóteo 3,15. Quem achou aí? Vamos lá, agora vamos mudar. Quem achou aí? Ninguém achou ainda? Quem quer ler então? Quem quer ler? Você lê, meu brother? Lê você. Lê. É? Não, 3,15. Para que, se eu tardar, saibais com
convém andar na casa de Deus. E a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Bem, para que se eu tardar, fiques firmes, cientes de como deve se proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna, baluarte verdadeira. Proteger, a palavra tem que estar protegida e sendo anunciada. Ela é coluna, baluarte da verdade. A igreja é a que vai reter, segurar e proteger a verdade divina. Tem tanta besteira sendo pregada hoje em dia, gente. Eu prefiro ficar uma igreja pequenininha para pregar a verdade sempre. O que estão falando por aí, gente? Mas quem sou eu para julgar? Agora sim, quero ver Tito. Acha Tito aí. Coisa mais facinho, Timóteo, Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Amém. Anuncia a verdade. Não deixa mentir a palavra de Deus, não. Anuncia a verdade. Vem aqui que você vai ser. Tem gente que anuncia. Pode vir aqui que vai acontecer milagre, vai acontecer tudo na tua vida. Como é que a pessoa pode ter tanta certeza assim? E as pessoas vão esperando, e muitas pessoas saem sem a resposta, às vezes vendo outras pessoas e ela com fé, e não é no tempo de Deus para a vida dela, para algumas coisas, aí sai machucada. Isso é uma coisinha leve que estou falando, mas tem tanta coisa por aí. 2:15 agora. Diz essas coisas, exorta, repreende também toda a autoridade, ninguém te despreze. Repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Diz essas coisas, exorta, repreende. É a palavra de Deus. A gente tem que estar como igreja protegendo e proclamando a verdade divina. Essa é a sua função como igreja também, querido. Ponto 8, está acabando já, você viu? A igreja é o lugar principal de edificação e crescimento espiritual. Atos 20:32. Atos 20:32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para nos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amém? É onde vai construir, edificar. É a igreja, é o lugar certo. Se você não tem estado no lugar certo, saiba que é o lugar certo, é na reunião de irmãos, é o lugar certo, é onde nós chamamos hoje de templos, de denominações. É isso, é a igreja, é o lugar certo para você crescer espiritualmente, para você crescer como vida, como caráter, como cidadão, como cidadã. É a igreja. A igreja tem um papel que muitas vezes a própria sociedade não enxerga. Eu só enxergo os grandes milionários, as grandes igrejas que em relação a dinheiro, mas esquece que o trabalho que é feito na igreja, resgatando tantas pessoas da criminalidade, resgatando tantas pessoas do mal, resgatando tantas pessoas do mundo das drogas, resgatando tantas pessoas da fome, ajudando a dar de comer, chegando onde o Estado não chega, onde o poder público devia chegar e não chega. Muitas vezes somos nós, igrejas simples, pequenas como a Casa Gospel, igrejas simples que estão lá no meio da favela, lá no meio das áreas livres. É essa a função que muitas vezes não enxerga, que as pessoas não enxergam, mas nós sabemos que fazemos. E aqui é o lugar certo para você crescer, edificar, estar em comunhão com Deus. Aqui é o lugar certo. Entre nós, minha irmã, meu irmão, aqui é o lugar onde o Senhor ordena a sua bênção, aqui é o lugar onde Deus muda a tua sorte, aqui é o lugar onde Deus se importa com você, onde Ele fala com você. Muitas vezes em casa a gente não tem esse tempo necessário para ouvirmos a voz de Deus. Então é aqui na reunião de cristãos onde Deus, Ele fala conosco. Amém. Não perca isso. Você é parte disso. Não é o pastor, não, é você. Igreja somos todos nós. Efésios 4:11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tudo isso para quê, gente? Lê 12. 12. É também. Com vistas Até o 16, viu? Desculpa. ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o carro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a junta cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Aqui é um lugar de crescimento. E quando ele separa, uns, foi falado aqui na escola hoje, uns para pastores, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas, assim por diante. É para edificação, é para o crescimento. Cada um na sua vocação, cada um no seu lugar certo, cada um fazendo o seu chamado ministerial. Mas Deus é aqui que Ele vai fazer o crescimento, vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. É aqui que Ele vai edificar e construir. Amém, queridos? É aqui na igreja, é o lugar principal, entre nós, irmãos, entre nós. 2 Timóteo, vamos correndo. 2 Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É aqui que ele vai distribuir tudo isso. 1 Pedro 2, 1, 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Amém. 1 e 2, né? Amém. 2 Pedro 3, 18. Essas não são palavras jogadas ao vento, não. É palavras de Deus. Está penetrando aí nos corações, tenho certeza. 3, 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. 9. A igreja é a plataforma de lançamento para a evangelização do mundo. Marcos 16, 15. Vamos voltar lá em Marcos 16, estão acabando. Marcos 16, 15. Quem achou? Também já foi falado até hoje aqui, né? E disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém, queridos? A igreja é a plataforma de lançamento para a evangelização do mundo. E para terminarmos o 9, Tito 2,11. Vamos voltar lá. Antes de Hebreus, né? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Através da pregação, não é verdade, querido? Através da pregação. E para terminarmos, a igreja é um ambiente em que se desenvolve e amadurece uma liderança espiritual. Timóteo 2,2. É 1 Timóteo, se não me engano. Não, acho que não coloquei aqui, né? Aqui não.
Vamos ler o primeiro e o segundo, né? E o que de minha parte ouvisse através de muitas testemunhas, segundo Timóteo, e o que de minha parte ouvisse através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. A gente instrui você e você instrui a outros. E assim é formada a liderança espiritual forte. E esse é o discipulado segundo a palavra de Deus. Amém. Amém, queridos? Vem para mim, querido. Pega o microfone ali. Eu não sei se você realmente entendeu o que a gente quis transmitir nesta manhã. Mas assim, entre outras palavras, eu quero dizer para você o seguinte: tudo isso faz parte de você estar no contexto. Tudo o que nós falamos aqui é para você, desde o preço pago na cruz, até a liderança, até proteger a palavra de Deus, até pregar a palavra de Deus. Isso não é somente para os grandes homens e mulheres de Deus. Nós somos os grandes homens e mulheres de Deus, todos nós. É a igreja, a composição dos salvos, é a reunião dos salvos, é você. E na nossa reunião aqui, onde o Senhor ordena a sua bênção, aqui que Ele já estabelece, aqui que Ele muda a tua sorte. De repente você entrou aqui hoje, Deus está mudando a tua sorte agora. Às vezes um simples falar, numa simples oração, numa simples palavra, de repente em tudo isso que foi falado, um versículo Deus falou e pode mudar a tua vida nessa manhã. Fique de pé, por favor. Uma única palavra pode mudar a tua vida. E você entrar aqui de um jeito e sair totalmente de outro. Coloca a mão no seu coração, por gentileza. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. Vamos cantar essa canção e depois eu vou estar orando por você. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para te adorar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para te adorar. Grande és tu, seus milagres são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande és tu, seus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Vou fazer essa oração agora. Você que está com essa mão no seu coração, simbolizando sua alma, sua vida. A palavra de Deus, ela fala por si só, meu irmão, minha irmã. Mas a grande verdade é que a gente precisa de Deus, estar cada vez mais pertinho do Senhor. E Ele já está do nosso lado, a gente que precisa olhar para Ele e falar assim: Senhor, me ajude. Preciso da tua ajuda nesta manhã. A palavra diz que de onde virá o meu socorro? E Ele lá mesmo responde: o meu socorro vem daquele que criou os céus e a terra. Daquele Deus muito grande, tremendo, absurdamente grande. É o que está nesta manhã aqui para te abençoar, fazer com que você não se sinta tão culpada, tão culpado. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro agora por cada uma das vidas aqui presentes. Aleluia. Eu oro, Pai querido, por cada uma das vidas aqui que entrou de repente angustiado, sem saber o que vai acontecer no dia seguinte, sem saber o que vai acontecer amanhã, sem expectativa, sem esperança.
Paizinho querido, em nome de Jesus, abençoe a cada um de nós. Abençoe aqui dentro, na nossa alma. Abençoa, Deus. Abençoa, Pai. Oh, Paizinho querido, abençoa, meu Senhor. Abençoe, Senhor, as nossas vidas nesse momento. Mude a nossa sorte. Que o dia de hoje seja um marco nas nossas vidas. Pai, eu te peço perdão dos meus erros na minha vida. Quantas vezes eu tenho errado. Inclusive hoje, sei lá, Senhor, todo instante a gente, com o lado humano, a gente erra. Mas o teu sangue que foi falado aqui abundantemente nesta manhã nos perdoa, nos purifica, já nos resgatou de todo mundo. Pai querido, nós também oramos agora nesse momento. Nós sabemos o que simboliza no mundo espiritual o carnaval. Nós sabemos que é liberado, Senhor, demônios, que é a festa da carne, é o festival da carne. Isso que quer dizer, nós sabemos, ó Pai, carnaval. E nesses dias acontecem coisas, ó Pai, que a gente até duvida. Desde acidentes de carro até mortes, estupros e tantas outras coisas acontecem nesses dias. Nos poupe a tua igreja, Senhor. Amém. Desse mal que é liberado nesses dias. Nos poupe, Senhor, em nome de Jesus. Repreenda agora toda a atuação desses espíritos, ó Pai, que são liberados nesses dias contra a igreja. E nós sabemos e declaramos esse versículo, que as portas da igreja, o diabo não prosperará e não pode fazer nada, porque tem uma marca, tem o sangue do Cordeiro Jesus. Proteja a tua igreja nesses dias e as nossas vidas. Inclusive, Senhor, nós sabemos que não é só algo físico que acontece nesses dias. Angústia. Muitas pessoas sentem-se angustiadas. É trazido um mal para a nossa alma nesses dias. Repreenda esse mal em nome de Jesus nas nossas vidas. Amém. E amém. Amém, igreja? Vamos continuar a cantar. Lindo de glória e honra, levantemos nossas mãos para te adorar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para